Olá, boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje, dando continuidade aí à matéria de matemática, né? Página 11. Nós vamos começar com um pequeno texto, né? Um trecho aí de como. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pronto. De como os homens primitivos, né? Eles faziam a contagem de bichos, né? Enfim, de tudo que ele necessitava. E nós vamos ver também o conceito aí de dezena, né? De unidade primeiro, dezena, centena. O que que é a unidade? O que que é uma dezena? O que que é uma centena? Então nós vamos nessas páginas, né? Da 11 até a página 17, nós vamos ver esse conceito. Observar um pouquinho aí o material dourado. Infelizmente, nós não estamos em sala de aula, então a Pro não tem na casa dela aqui o material dourado, né? E o ábaco também. Mas está bastante não, está bem ilustrado, né? Nas páginas seguintes aí o ábaco, o material dourado. Na hora que vocês baterem o olho, vocês vão lembrar que material é esse. E nós vamos observando aí as imagens no livro, né? E tentando aí resolver as atividades, né? O ideal mesmo seria que a Pro tivesse aqui o ábaco, tivesse aí o material dourado, mas infelizmente eu não tenho aqui em casa, então a gente vai se virando conforme a gente consegue, tá certo? Terceiro ano. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, tá? Da página 11 e 12. É um Você Sabia, mais um textinho informativo. E depois a gente já vai para as atividades aí, né? Para os conceitos de unidade, dezena e centena, ok? Vamos lá. Você sabia? Os homens primitivos não tinham a necessidade de contar, pois tudo o que necessitavam para sua sobrevivência era retirado da natureza. Então, os homens primitivos, eles não eram como nós, né? Que durante o dia inteiro, né, sempre a gente faz contagem de alguma coisa. Eles não. Então, assim, eles não tinham essa necessidade de contar, de números, né? Não tinha essa necessidade. Tudo eles retiravam aí da natureza, né? No momento em que este homem começava a se fixar em um determinado lugar, ele passa a cultivar o solo, a plantar, criar animais e modificar a paisagem natural do ambiente, tá? Então, quando eles mudavam, né, de lugar, eles começavam aí a cultivar o solo, ou seja, adubar a terra, né? Cultivar o solo, melhorar essa terra para quê? Para fazer plantação, para criar animais, para modificar também um pouquinho essa paisagem natural, porque se é um ambiente que tem muitas árvores, muitas vezes eles têm que, né, que derrubar, muitas vezes se é muito mato, eles têm que capinar para poder aí o pasto, né, o pasto ser bom aí para o gado, para poder nascer uma plantação de algum alimento que eles venham, né, a depositar nessa terra para sair boa essa plantação de alimento, né? E também ficar um lugar bonito, né? Para quê? Para que eles possam o quê? Habitar, tá bom? Dessa maneira, surge a necessidade de controlar os animais do rebanho, olha lá. Então, quando começa aí a criação de gado, né? A criação de boi, de vaca, né? De porco, de galinha, né? Enfim, existe aí a necessidade de controlar, né, a quantidade aí, o rebanho, né, desses animais. E a ferramenta utilizada para auxiliar na contagem foram as pedrinhas. Então, os homens primitivos começaram aí suas primeiras contagens por meio do quê? Das pedrinhas, né? Eles pegavam pedrinhas e começavam o quê? A fazer a contagem. Assim como a gente pega lá a unidade do material dourado, né? E a gente vai contando, né, o bloquinho por bloquinho, né, pedacinho por pedacinho, eles faziam isso com o quê? Com as pedrinhas, tá? A cada ovelha que saía para o pasto pela manhã correspondia a uma pedrinha. Então veja bem, cada ovelha que saía para pastar no período aí da manhã, eles tiravam o quê? Contavam uma pedrinha. Uma pedrinha corresponde a uma ovelha, tá? Uma ovelhinha.
que era colocada em um saco. Então, saiu uma ovelha, uma pedrinha no saco. Saiu outra ovelha, outra pedrinha no saco. E assim eles iam fazendo a contagem de quantas ovelhas saíam para poder fazer a pastagem durante o dia, tá? No final da tarde, quando as ovelhas retornavam, olha lá, no final da tarde, quando as ovelhas retornavam, vamos para a página 2. Era realizado o processo inverso. O que é isso, Pro? Eles tiravam as pedrinhas, né, de dentro do saco. Então, as ovelhas saíam, eles colocavam as pedrinhas dentro do saco, fazendo a contagem, né, de quantas ovelhas saíram para pastar. Quando as ovelhas retornavam, eles tiravam, né, uma ovelha voltou, tira uma pedrinha, outra ovelha voltou, tira outra pedrinha. É como, vamos usar a nossa linguagem, é como se saísse da casa dela, pedrinha dentro do saco, quando elas retornavam para a casa dela, pedrinha fora do saco, tá bom? Olha lá, era realizado o processo inverso. Então, esse é o processo inverso. Antes coloca a pedrinha dentro do saco, agora não, agora tira, tá? E retirava-se uma pedrinha do saco para cada ovelha que retornou, o que a Pro acabou de explicar. Assim era feita a correspondência 1 a 1. Ou seja, se ficou alguma pedrinha dentro do saco, isso queria dizer que tinha alguma ovelha perdida, né? Com certeza eles iam atrás à procura dessa ovelha para que essa ovelha retornassem aí para o habitat dela, para a casa dela, tá? Para essa contagem, entre aspas, olha lá, além das pedrinhas, utilizavam nós em cordas, tá? Então, olha lá, os dedos. Então, ó, além das pedrinhas, dava-se nó em corda. Então, uma ovelha saiu, um nó. Duas ovelhas saíram, 2 nó na corda. 3 ovelhas saíram, 3 nó nas cordas. Então, eles davam nós nas cordas, tá? Os dedos, né? Os dedos das mãos, né? Dos pés, com certeza, também deveria usar. Marcas em um osso. Olha aí, a gente já tem até, ó, tá vendo, ó? O exemplo aqui. Aqui temos o exemplo das cordas, tá? Ó, 1 nó, 2 nó, 3 nó, tá? Então, a marca nos ossos, ó, tá vendo? Tá? Os desenhos nas cavernas. Olha aí os desenhos nas cavernas, tá vendo, ó? E vocês estão vendo que é tipo um animal mesmo, ó, eles desenhando, ó. Tá vendo? Um animal, 2 animais, 3 animais. Então, eles iam fazendo aí a contagem conforme era acessível, né? Na época deles, né? E entre outros tipos de marcação. Então, peço para que vocês observem bem aí a imagem, né? Como eles faziam essa contagem, além das pedrinhas, era nó nas cordas, marca nos ossos e desenho nas cavernas e entre outros, tá? Então, é mais para vocês conhecerem aí como que os homens primitivos, eles faziam esse controle dessas contagens, contagem dos animais, né, que iam pastar e depois tinham que voltar, né, para o habitat deles, para a casa deles, né? E com certeza, se esse animal não voltasse, se sobrasse, por exemplo, uma pedrinha dentro do saco, eles iam atrás. Ah, faltou aqui, desatavam um nó, fazia o processo reverso aqui, ó. Por exemplo, o nó deu um nó, uma ovelha voltou, desmancha o nó. 2, desmancha outro nó. 3 ovelhas voltaram, né, para casa, desfaz o outro nó. Se sobrasse algum nó, eles iam atrás, já saberiam que tinha alguma ovelha perdida aí, ou outro tipo de animal perdido, tá bom? Então, é mais para vocês conhecerem mesmo como é que esses homens primitivos faziam as contagens, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, vamos para o nosso conceito de unidade e dezena, tá? Olha lá, na página 12 ainda, tá? Peço para que vocês observem bem aí os desenhos das maçãs, né? Olha lá, conceito de unidade e dezena, tá? Uma dezena é o mesmo que dizer 10 unidades. Então, como que a gente representa aí uma dezena nas imagens, né? A gente sabe que tem 10 maçãs, tá?
Então, o grupo de 10 representa uma dezena. Eu tenho, por exemplo, um grupo de 10 lápis. Eu tenho um grupo de 10 carrinhos. Eu tenho um grupo de 10 bonecas. Eu tenho um grupo do quê? Deixa eu ver o que mais aqui, por exemplo. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Eu tenho um grupo aqui, por exemplo, de 10 bastões de cola quente. Então, tudo que é grupo de 10 é uma dezena, tá? Olha lá, dezena. Se você pegar as primeiras letras aqui, ó, você já sabe que dezena quer dizer o quê? 10, ó, 10, tá? Dezena, 10. Unidade quer dizer 1, tá? Uma unidade, tá? Aí pode ser 2 unidades, 3 unidades, 3, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades e 9 unidades, tá? Então, as unidades, elas podem compreender entre 1 a 9, ok? Passou de 9, é uma dezena, tá certo? Então, olha lá. Uma dezena é o mesmo que dizer 10 unidades. Tá? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E meia dezena, a metade dessa dezena, tá? A metade, olha lá, se eu pego aqui 10 maçãs e divido aí por 2, que é a meia dezena, é a metade. Então, é o mesmo que dizer 5 unidades. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. A Pro pegou aqui e dividiu também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, uma dezena, ela é o mesmo que 10 unidades e meia dezena, ela é o mesmo que 5 unidades, ok? Então, assim, dezena, 10. Unidades, ela compreende de 1 a 9, ok? Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Pode ser 2, 3, 4 e assim até o número 9, tá bom, pessoal? E dezena, 10. Não esqueçam disso, aí vocês vão usar para a vida de vocês, tá? Olha lá. As 10 maçãs representam o quê? Uma dezena. Então, as 10 maçãs aqui, elas vão representar para nós uma dezena, tá certo? Eu vou mostrar para vocês outras dezenas também, tá? Para ficar bem mais compreendido aí. Vamos lá. Olha lá, pessoal, a Pro separou aqui para vocês alguns conjuntos, tá? Conjuntos aí que a gente pode pegar em casa e você também pode pegar na sua casa alguns conjuntos para formar o quê? Uma dezena, ou seja, um conjunto com 10 objetos que vocês tenham aí na casa de vocês. Aqui, por exemplo, a Pro separou o quê? 10 lápis de cor. Então, esse conjunto aqui tem o quê? Uma dezena, ok? Então, olha lá, esse conjunto de lápis de cor tem uma dezena, ou seja, 10 lápis. Eu tenho aqui um conjunto de carrinhos, tá? Os meninos aí que gostam de carrinho Hot Wheels, então, olha aí, a Pro separou um conjunto de 10 carrinhos. A Pro não tem boneca, senão separaria também, né? Como a Pro tem menino, então tem carrinho. Então, assim, aqui nós temos o quê? Um conjunto com 10 carrinhos que vocês podem contar aí e saber que aqui também nós temos o quê? Uma dezena, tá certo? Olha lá, separei aqui, ó, uma dezena de carrinho, tá? Aqui, ó, que o professor usa bastante, o que a Pro tem aqui? A Pro tem aqui, ó, Ai, até esqueci o nome, gente. É o bastão de cola quente, lembrei, olha lá. Então, ó, vocês sabem, né? A cola quente que Pro sempre usa em sala de aula. Então, a Pro tem o quê? Um conjunto aqui, ó, com 10 bastões de cola, o quê? Cola quente, tá? Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então, tudo que é conjunto, tá? De 10
tudo que é o agrupamento de 10 com objetos, tá? Se chama o quê? Dezena, ok? Dezena. Se eu tirar um lápis, por exemplo, é uma unidade. Se eu tirar 2 lápis, 2 unidades. Se eu tirar 3 lápis, 3 unidades, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 9 unidades de lápis nessa nova separação aqui. Agora, se eu agrupar mais um aqui, eu tenho uma dezena de lápis. E quando eu falo que eu tenho uma dezena, você já sabe que são 10. Se eu tirar aqui, se eu colocar metade de carrinhos, tá? No caso, olha lá, coloquei, ficou 1, 2, 3, 4, 5, a metade de uma dezena, né? No caso. Então, 5 carrinhos para cá, 5 para cá. Então, são 5 unidades. Lembrando que as unidades, elas vão de 1 a 9. Passou de 9, são o quê? Uma dezena, tá? Ok? Vamos lá para a nossa apostila. Voltando aí para a nossa apostila, para a gente aprender mais um pouquinho aí o conceito de dezena, tá? E unidade, ok? Vamos lá. Olha lá, página 13, tá? Nós vamos para o conceito agora de dezena até chegar na centena, né? Que é 100, tá? Vamos lá. Olha lá, veja, uma dezena tem o quê? 10 unidades, tá? Conforme a Pro colocou aqui para vocês, né? É o conjunto de 10 objetos, né? 10 unidades, enfim. Formou 10, você sabe que é uma dezena, tá? Olha lá, 2 dezenas, 10 mais 10, ou seja, o conjunto de 2 dezenas, tá? 3 dezenas, o conjunto de 3 dezenas, então é 10 mais 10 mais 10, 30. Olha lá, 4 dezenas, o que são 4 dezenas? É um conjunto de 10 mais 10 mais 10 mais 10, que forma o quê? 40. 5 dezenas é um conjunto de 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, forma 50, ok? Então, 5 dezenas, 5 conjunto aí com 10 unidades, né? Com 10 unidades, tá certo? Falar assim, opa, coloquei o dedo em cima da câmera, perdão. Olha lá. 6 dezenas, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Forma o quê? 60 unidades. 6 dezenas, tá? Então, gente, é o conjunto, tá? De dezena que vão formar aí, né, as unidades. Olha lá, 7 dezenas, 8 dezenas, 9 dezenas, 10 dezenas. O que é 10 dezenas? São 100. Por quê, ó? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, mais 10, 100, ok? Então, formou aí 10 unidades, 10 dezenas. Então, 10 dezenas significa que nós temos o que? Uma centena, ok? Olha lá, 9 dezenas, significa que nós temos 90, porque, ó, são 9 conjuntos de 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 90 unidades aí que eu tenho, que forma 9 dezenas, 9 conjuntos de 10, 8 dezenas, 8 conjuntos de 10, tá? Olha lá, que vai dar 80. 7 dezenas, são 7 conjuntos de 10, com 10 unidades cada conjunto. Então, vai dar 70, olha, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, ok? Então, esse é o conceito aí que a Pro tentou, né, passar para vocês, de uma forma bem simples, que se nós estivéssemos em sala de aula trabalharíamos diferente, infelizmente não estamos, mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho do conceito, do que é uma dezena
e o que são aí as unidades, tá bom? E o agrupamento dessas dezenas, né? Tipo, 2 grupos de 10, 3 grupos de 10 dá 30, dá 3 dezenas. 4 grupos de 10 dá 40, 4 dezenas, tá bom? Então, para vocês entenderem aí um pouquinho melhor, tá certo? Vamos lá, vamos ver o quadro aqui, né? O valor e o lugar, ó. Olha lá. Veja a dezena no quadro de valor, tá? Então, olha lá, dezena 10, ó, unidade 0 e aqui a dezena, tá? Então, a primeira ordem é a unidade. É como se eles pegassem aqui o número 10, ó, tá? Unidade e dezena, tá certo? Então, é isso aqui que eles querem mostrar aí no quadro. Então, a dezena, ela é a segunda ordem e a unidade a primeira ordem, tá? Então, o 0, ele ocupa aí a casa da unidade, tá? Que vai de 0 a 9, tá? E a dezena, ok? Que é o quê? O agrupamento de 10, de algum conjunto, né? De 10, ok? Então, primeira ordem, unidade. Segunda ordem, aí a dezena, tá? E tem uma terceira ordem aí que nós vamos aprender agora com o ábaco, tá? Olha lá. O 0 ocupa a primeira ordem das unidades, é o que a Pro falou aqui, tá? E o 1 ocupa a segunda ordem das dezenas, tá bom? Que é aquilo que a Pro colocou aqui, ó. Unidade e dezena, ok? Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Vamos lá. O ábaco. O ábaco para poder contar e fazer os cálculos, o homem antigo inventou o ábaco. Nós já vamos conhecer o famoso ábaco, tá? Um dos ábacos criados é composto por hastes verticais, em que são encaixados com pequenos anéis, né? O valor de cada anel muda de acordo com a posição da hastes na qual será colocada. Na hora que a gente virar a página, vocês vão entender aqui essa leitura, tá? A haste na primeira posição à direita representa a casa das unidades. A haste, né, na segunda posição representa a casa das dezenas. E na terceira posição, da casa das centenas e assim por diante. Então, nós temos lá na página 14, eu vou virar aqui para vocês, olha lá, ó, o famoso ábaco, tá? Isso aqui a gente também tem na escola, vocês já devem ter visto, alguns alunos, né, se a professora trabalhou com vocês o ábaco o ano passado, não sei, é que o ano passado também ficaram em casa, então não se foi trabalhado, né? O ideal seria que a Pro tivesse o ábaco aqui, né? Mas não tô na escola, então não tem como, certo? Mas vamos lá, olha aqui. O ábaco, essa primeira ordem aqui, ó, do ábaco, ela representa o quê? A unidade, tá? E aqui, a segunda ordem, ela representa a dezena, e aqui a terceira, a centena, e a quarta ordem é a unidade de milhar, tá? Mas, por enquanto, nós vamos ficar até aqui, a terceira ordem, tá? Começando, é interessante que começa de trás para frente, né? Se a gente for observar aqui, a gente fala, por que aqui não é a unidade, né? Não, a matemática, ela começa da direita para a esquerda, principalmente tratando de número, de conta, né? De representar número, enfim, tá? Então, olha lá. A primeira ordem aqui, ó, unidade, a segunda, dezena e a terceira, centena, ok? Vamos lá. Unidade, ó, 3 e a dezena, 2. O que eles fizeram aqui? Aqui nós temos o quê? 13, tá? Então, nós temos uma dezena, seria isso aqui, ó, 10 mais 3. Certo? E aqui nós temos uma unidade de dezena, então nós temos 10 aqui também, ó. Só para vocês entenderem aí a representação deste ábaco, tá? Então, ó, se nós temos aqui deixa eu só arrumar a câmera aqui. Se nós temos aqui uma unidade, né? Nós temos aí uma dezena já, que representa 10, ó, dezena. E nós temos aqui 13, então essa outra dezena, ela vai ter que vir para cá,
porque a casa da dezena é aqui, ok? Então, nós temos 10, aqui nós temos 13, ó, é como se esse 1, esse 1 aqui representado no número 13, ele é 10 também, e aqui também, tá? Então, olha aí, esse vai vir para cá, tá? E esse 3 aqui, ele vai ficar, olha lá, se você observar bem aí, ó, 1, 2, 3, tá vendo que eles pegaram os 10 anéis e fizeram uma seta jogando para cá, tá? Então, é isso, olha lá. Então, nós temos aqui, ó, 23, por quê, ó? Nós temos aí 2 unidades de dezena, eles pegaram aí os 10 anéis e jogaram pro lado de cá, e aí representa uma dezena, mais uma dezena que estava já aqui deste lado, 10 mais 10, 20, e 3 unidades. Então, este número aqui representa 23, é como se fosse isso aqui, ó, 20 mais 3, ok? 20 mais 3, 23. O 2 aqui representando 2 dezenas e o 3, 3 unidades, tá? Vamos lá agora a questão aqui número 12, tá? Agora escreva com algarismo o número representado em cada ábaco. Então, vocês vão escrever aí, acompanhar por aqui também no vídeo, o número aí de cada ábaco, né? O número que está representando aqui. Aqui nós temos quantas unidades, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui 7 unidades. Quantas dezenas nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui 4 dezenas, que representa o quê? 40, né? Ó, 4 dezenas, não são? Ó, uma dezena, 10. 2 dezenas, mais 10, 20. 3 dezenas, mais 10, 30. 4 dezenas, mais 10, 40. Então, como se fosse assim, ó, 4 dezenas. Aqui, ó, 10. Não sei se dá para enxergar, mais 10 e mais 10. Cada anelzinho representando uma dezena. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, olha lá, 40 mais 7. Vai dar quanto aí, pessoal? 47, ok? Então, olha lá, 7 unidades e 4 dezenas, tá bom? Então, essa resposta aí que vocês observem aí a explicação da Pro e coloquem aí no livro de vocês, tá bom? Olha lá, observe o quadro e o valor de lugar, olha lá. Presta atenção aqui, ó, nesse quadro, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. Nós temos aqui, ó, um valor, tá? Que é a unidade. Nós temos aí 6 unidades. Olha lá, pessoal, voltando aqui. Então, a unidade aqui da primeira ordem representa 6. Segunda ordem, 4, dezena. Então, esse 4, ele é como não? Ele representa o quê? 40, tá? Ó, 4 dezena, não é? 10, mais 10, mais 10 e mais 10, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 conjunto de 10. 4 conjunto de 10 representa 4 dezenas. 4 dezenas quer dizer o quê? 40. 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40, ok? E uma centena. O que significa nessa terceira ordem uma centena? Uma centena é 100, ok? Olha lá. 100, ó. Centena. Dezena. 10 aqui, ó. Tá? Então, uma centena representa 100. 4 dezenas, eu tenho 4 dezenas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, conjunto de 10. Eu tenho 40, tá? E a unidade é a unidade de 0 a 9, unidade. Então, eu tenho 6 unidades. É como se fosse assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, vamos lá. Aqui temos uma centena, ou seja, 100 unidades. 4 dezenas, ou seja, 40 unidades, 4 dezenas, e 6 unidades, né? 6 unidades. Que número é esse? Olha lá. Portanto, temos o número 146. É como se fosse assim, ó. 100 mais 40 mais 6.
Este número aqui, não é, ó, uma centena, 4 dezena e 6 unidade. Ele representado, ele fica 140, ó, e 6, ok? Portanto, temos o número 146, tá certo, pessoal? Então, tá aí na página 14, tá? Observem mesmo esse quadro da ordem, primeira, segunda, terceira ordem, ok? Dos números, para vocês poderem aí entender melhor um pouquinho a explicação da Pro, tá bom? Vamos lá para a nossa página 15 agora. Olha lá, página 15, né? Vem com ábaco, aí o ábaco não tem nada, né? Tá vazio o ábaco, ok? Então, olha lá, agora observe o algarismo e desenhe no ábaco a sua representação. Nós temos aqui o número 354. Lembrando que o número 4 aqui, que representa a unidade, é a primeira ordem, tá? O 5 representa o quê? A dezena é a segunda ordem. E o 3 representa o quê? A centena, né? 300, né? Representa aí o quê? A terceira ordem, tá? Então, começando aqui, ó. Primeira, segunda e terceira ordem, ok? Então, lembra que a Pro falou que os números representados aqui no ábaco, ele vem da direita para a esquerda, ok? E nós vamos usar esses três primeiros, né? Vamos falar assim, essas três primeiras representações aí, que é a centena, a dezena e a unidade, ok? Vamos lá. Aqui tem 4 unidades, olha lá. Observe o algarismo e desenhe o ábaco. Então, você vai desenhar 4 unidades no lugar da unidade, tá? Vou deixar para vocês, a Pro não vai desenhar não. Então, você vai desenhar aí 4 unidades, tá certo? Colorido, tá, gente? E aqui tem 5 dezena, tá? 5 dezena, você vai vir para a segunda ordem aí, tá? Segunda casa. 5 dezena, então você vai desenhar 5 dezena. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, ok? E a centena vai ter 3 centenas, então 1, 2, 3, ok? Então aqui tá representando assim, ó, como se fosse, como não, e é, né? São 3 centenas, então é 100 mais 100 mais 100, ok? 3 centenas, que vai dar o quê? 300, ok? 5 dezena, então é como se, é assim, 10, como não, né? E é 10, é um conjunto de 5 dezenas, 10 mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10, que é igual a 50, ok? Então, esse primeiro número representa 300, que são 3 centenas. Esse segundo número aqui, né? Primeiro não, perdão. A terceira ordem aqui representa o grupo de centenas, são 3 centenas, 100 mais 100 mais 100. A segunda ordem, a dezena, 5 dezenas, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50 e 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Então, 354. Então, você vai desenhar este número aqui, representando aí no ábaco, como desenho aqui da página, né? Anterior, tá bom? Fazendo o desenho, tá vendo? Aqui tem 3 unidades, lá vai ter 4. Aqui tem 2 dezenas, lá vai ter 5. Então, você vai desenhar 5. E aqui tem uma centena, né? Uma não, tem 3 centenas aqui. Então, você vai desenhar lá, né? 1, 2, 3, ok? Aqui nessa página, né? Então, aqui, ó, você vai desenhar 1, 2, 3, 4, ok? Pro tá só representando aqui, tá? Mas é para desenhar as argolinhas. 4 unidades, aqui 5 dezenas, 1 dezena, 2, 3, 4, 5, tá? 5 argolinhas, que vai representar 50, tá? Então, aqui, ó, 4, aqui 5 argolinhas e aqui 3 argolinhas, que são 300. 1, 2, 3. Olha lá. 354, você vai representar aí no seu ábaco, tá bom? Da sua
página da sua folha, tá certo, pessoal? E agora nós vamos entender aí um pouquinho do material dourado, tá? A Pro vai fazer um outro vídeo, ok? Sobre o material dourado. E esse aqui a Pro vai deixar como vídeo 1 e o material dourado a Pro vai deixar como vídeo 2 até a página 17, tá bom? Vamos lá.